pregar de evangelho não serve nem para os nossos filhos, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Quanto mais para mim e para você, que somos maduros na fé, e que se nos convertemos ontem, pode ter certeza, num curto período de tempo você vai estar bem maduro, recebendo o treinamento que você recebe aqui na igreja. Muitas pessoas se convertem e num curto período de tempo, elas já estão bem alimentadas, fortes e preparadas para muitas coisas que sobrevêm nesse mundo em que nós vivemos. Mas eu quero que você, dá só um pouquinho mais de retorno para mim. Eu quero que você, essa noite aí, eu quero que você essa noite, que está aqui, entre num propósito comigo. Eu estou orando e pedindo a Deus que até o final do ano a gente chegue a 400 pessoas. Na realidade podia chegar até mais, porque nós temos 240. Hoje muitas pessoas não estão no culto. Domingo passado isso aqui estava cheio. Mas o que eu percebo é que há uma grande minoria carregando sozinho um fardo chamado ID. Um fardo chamado ID. Assim como acontecia em Israel, onde muitos iam para a guerra e alguns ficavam só esperando os despojos da guerra. Alguns iam para a guerra, lutavam, traziam as coisas que eles conquistavam e muitos ficavam só desfrutando. Foi onde aconteceu a grande divisão, que as tribos de Israel começaram a se incomodar, porque a tribo de Levi tinha uma função: ficar cuidando do acampamento, das funções de organização do acampamento, e as outras tribos iam para a guerra, e quando voltavam tinham que dividir tudo igual. Começaram a se incomodar, até que foi estabelecido uma porcentagem para que eles trabalhassem enquanto os outros estivessem lutando. Só que o que acontece muitas vezes na igreja é que uma minoria trabalha e a grande maioria desfruta. A grande maioria muitas vezes não se envolve e não participa. E essa noite eu vou lançar um desafio, porque eu creio, amados, há muitas almas para ganhar nessa alvorada, no nome de Jesus. Há muitas vidas para serem conquistadas no nome de Jesus. Nós podemos triplicar o número de cadeiras que nós temos aqui. Mas isso não pode ficar só numa palavra, entendeu? Motivacional. Precisa ter o quê? Trabalho. Eu quero colocar uma meta sobre a tua vida essa noite. Se você estiver com o teu coração realmente disposto, esquece o que você fez até ontem. É daqui para frente. Olha bem, a minha meta é até dezembro você ganhar uma pessoa para Jesus. Nova convertida, desviada, frustrada, decepcionada, não importa. Uma pessoa você tem que ganhar até o final do ano. Olha bem, irmãos, viu como é fácil chegar a 400? Mas tem gente que mal consegue se trazer no culto, quanto mais trazer alguém, né? Tem gente que dá o horário do culto, ele fica em luta para conseguir vir no culto, quanto mais trazer alguém. Mas olha o que eu estou dizendo, não é trazer, é ganhar. É ganhar. Por isso eu vou fazer o seguinte: eu vou lançar o projeto a partir de agora. Pastor, eu ganhei uma pessoa semana passada, está aqui. Semana passada não vale mais, é daqui para frente. Se você ganha, mas eu já ganhei a minha cota esse ano, já ganhei 3. É daqui para frente, até o final do ano. Temos aí em torno de 7 meses para você ganhar uma pessoa. Uma pessoa. Olha bem, nós podemos chegar em dezembro aqui nessa igreja, no mínimo com 400 pessoas. Se cada um colocar essa noite o propósito que eu vou falar agora, de ganhar uma pessoa para o reino de Deus até o final do ano. Como você vai fazer isso? Primeiro, você vai começar a orar a Deus para que Deus te direcione a alguém. Segundo, você vai fazer que nem carrapato faz quando ele gruda no cachorro. Você tem que falar, você tem que ir atrás, tem que convidar, tem que ficar em cima. Duvido que você não conhece uma pessoa que está frustrada, decepcionada, machucada em casa agora, precisando de Jesus. Uma pessoa pelo menos. E aqueles que essa noite querem começar a fazer algo, não para o pastor Márcio, em prol do reino de Deus, por tudo que Deus já fez por você e pelo que nós vamos agora ministrar. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, que eu vou ungir a tua vida para você ganhar uma alma para Jesus até o final do ano. Não vou nem olhar. Papai,
E não adianta ficar pensando que alguém vai ganhar uma alma por você. Mas você não é obrigado a fazer isso não. E só vem aqui na frente se você for se empenhar para isso. Não precisa mostrar para os outros. Só eu fiquei sentado, que vergonha. Não tem problema, ninguém é obrigado a nada. Mas eu chamei aqui na frente não é para inibir você nem constranger, porque eu quero orar pela tua vida e declarar que você vai ganhar uma pessoa pelo menos até o final do ano, em nome de Jesus. E nós vamos multiplicar essa igreja no nome de Jesus. Nós vamos resgatar vidas para o reino de Deus. Não estamos aqui lutando para conquistar prédios, para ter dinheiro. Não estamos aqui lutando, irmãos, para fazer investimentos. Estamos aqui lutando para ganhar almas e ganhar vidas, investir nas pessoas que estão lá fora. Assim como você teve uma família restaurada, muitos lá fora precisam dessa restauração. E a partir de hoje você vai sair daqui determinado a ganhar alguém e mostrar para Satanás que aquilo que Deus fez na sua vida, Deus vai fazer na vida de outra pessoa. Em nome de Jesus. O desafio está lançado. Eu não vou cobrar você, mas aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Não se esqueça disso. O teu compromisso agora é com Jesus. O teu compromisso agora é com o reino de Deus. E até dezembro eu quero ver esta igreja com um número dobrado de pessoas, porque você determinou no teu coração ganhar almas para Cristo. Em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, essas pessoas que estão aqui essa noite e que determinaram no seu coração ganhar almas, ganhar vidas, salvar famílias, vão colocar diante da tua presença uma vida até dezembro, Senhor. E eu quero que o Senhor direcione para cada um deles uma pessoa, uma alma, uma pessoa que está sofrendo agora, que está frustrada, que está machucada, destruída neste momento. Coloque nas mãos os teus filhos que estão aqui na frente, assumindo o compromisso, Senhor, de ganhar vidas, de cumprir o ID. Em nome de Jesus, que caia sobre vocês a capacitação, que caia sobre vocês uma unção de intrepidez e autoridade para falar de Cristo e ganhar almas para Deus, e ganhar vidas para Jesus, e romper as obras do diabo sobre a vida das pessoas, no nome de Jesus, amém. Eu creio e fiquei feliz e confesso que me surpreendi com a atitude da igreja. Vocês estão de parabéns, amados. Tome o teu lugar no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É assim que eu gosto, de ser surpreendido, por uma igreja inflamada em chamas de amor pelo Evangelho. E até o final do ano nós vamos fazer a festa de encerramento do ano aqui. E essas cadeiras, meu irmão, você que já é da igreja vai ter que dar lugar para quem está chegando, aleluia. Aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Está ligado em nome de Jesus, está ligado. Glória a Deus, amém. Queridos, abra a tua Bíblia, Atos capítulo 2. O tema da mensagem essa noite é: salvai-vos desta geração. Salvai-vos desta geração. Atos capítulo 2, versículo 40. Eu peço para que o grupo de apoio que está lá no fundo, o pessoal que talvez esteja lá, já vai dando uma olhada aí, irmãos, se vocês acham esse controle do data show aí, em nome de Jesus. Se alguém vê esse negócio aí rolando pelo canto, salvai-vos desta geração. Atos capítulo 2, versículo 40. Amém. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Vou ler mais uma vez. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz assim: tenho que vir no Tadel, terça-feira, estudar a Bíblia. Amém. Vamos lá, vamos ler de novo. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos
desta geração perversa. Queridos, preste atenção, porque nós vamos para duas linhas de raciocínio essa noite, amém? Nós vamos falar sobre um assunto que, na realidade, hoje está escancarado diante dos nossos olhos, e tudo que nós temos visto diante dos nossos olhos em relação a esta geração. Não é nenhuma surpresa olharmos para esta geração e definirmos como uma das gerações talvez mais perversas dos últimos séculos. E quando falamos de geração perversa, porque veja que isso já é uma definição de muito tempo atrás. A humanidade só veio multiplicando a sua maldade. A humanidade só fez com que as coisas ruins fossem aumentando. Então nós vamos essa noite usar duas linhas de raciocínio. A primeira é: salvai-vos desta geração perversa. O que temos no texto é a conclusão dos acontecimentos do dia de Pentecostes. Para quem já leu o livro de Atos, após a descida do Espírito Santo sobre aqueles 120 que estavam orando em Jerusalém, houve um grande mover de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Foram tomadas pelo Espírito de Deus, e ali começaram a falar em línguas repartidas como de fogo, línguas de outras nações, línguas diferentes das quais eram acostumados a pronunciar, chamando a atenção de mais de 3.000 pessoas de várias outras nações que estavam ali, e muitas outras pessoas que participavam daquela festa, uma festa judaica chamada Dia de Pentecostes, uma festa comemorada 50 dias após a Páscoa. Então muitas pessoas iam a Jerusalém, vinham de outras regiões, lotavam aquele lugar para olhar e participar juntos daquela cerimônia. E naquele lugar ali, Deus derrama o seu Espírito e cumpre a promessa feita através do profeta Joel, que ele derramaria sobre toda a carne o seu. Tem alguém aí? Amém? Cumpre-se a promessa, há um derramar de Deus poderoso e sobrenatural. Isso chama a atenção de muitas pessoas. Alguns começam a entrar em colapso imediato. Tamanha é a presença de Deus naquele lugar. Uns entram em conflitos, outros ficam apavorados, alguns começam a achar que eles estão embriagados, até que no meio daquele mover, no meio de toda aquela gente, começa-se uma pergunta: o que eles têm? O que é isso? O que está acontecendo? De repente Pedro se levanta e começa a ministrar a eles, dizendo: esta é a promessa que foi feita por Deus, o derramar do seu Espírito. E ele começa a falar sobre Cristo, sua morte, sua ressurreição. E num discurso, 3.000 pessoas aceitam o Evangelho da paz. Então Pedro profere essas palavras dizendo:
salvai-vos desta geração perversa. Quando ministramos evangelho, e é isso que me faz entrar em grande conflito. Hoje eu tive uma notícia triste de um amigo que abriu uma igreja e já está fechando. Que eu sempre disse, igreja não é comércio. Ser líder, ser um pastor de um ministério, meu irmão, é chamado. Você tem que entender que não basta ter um prédio, não basta ter um cargo, não basta ter um título, você precisa ter um chamado. E não adianta ter chamado se você não tiver a presença de Deus com você. Palavra da pastora ontem, né? Poderosa no congresso que eu fui. Não adianta liderar pela tua vocação se você não tiver mais a presença. Muitos homens pregam porque eles têm eloquência, eles têm sabedoria, eles têm carisma. E sabe o que acontece? Eles convencem pessoas, mas não as convertem a Cristo. Ninguém pode conduzir uma igreja, um rebanho, sem a presença de Deus. Pelo título e só pela vocação. Então isso me entristeceu, porque o evangelho que nós nos propusemos a ensinar aqui nesse lugar é um evangelho que vai fazer com que vocês se apartem desta geração perversa. E você já vai entender quando falo geração perversa, não me refiro a pessoas, me refiro ao tempo, me refiro ao banquete oferecido por Satanás lá fora. O mundo jaz do maligno e transformou a geração, a época, o tempo em algo perverso. E quando Pedro diz assim: vocês querem isso? Porque olha a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é mudança, é arrependimento, é transformação. Não há outra pregação senão essa, e mesmo que ela se torne repetitiva, nós temos que continuar falando. Não há outro evangelho, não existe outro evangelho. E por não existir outro evangelho, é que o ser humano acabou acrescentando, e Jesus disse: o que passar disso é procedência maligna. E por acrescentarmos aquilo que achávamos que poderia melhorar um pouquinho mais o evangelho, transformamos nisso igrejas imaturas, crentes covardes, crentes que você não pode dizer para ele que ele está errado, senão ele sai da igreja, troca de ministério, larga do reino de Deus, como se Deus não fosse nada, porque um pastor chamou a sua atenção. Eu lembro um dia, a pastora chamou a menina que estava na igreja sentada em cima de uma mesa, com as pernas mais ou menos assim, com uma saia mais ou menos aqui, e ela disse assim: filha, não senta assim, tem um monte de menino aqui olhando para você. No outro dia estava a mãe, a tia e mais uma quadrilha querendo bater na pastora na igreja. Diz que a pastora chamou a menina de vagabunda. Geração imatura, geração irresponsável, geração que não tem temor e nem tremor da presença e da palavra do Senhor. Porque se o teu pastor disser: filho, você está errado, é porque ele quer ver você avançar, crescer. Nenhum pastor vai dizer que você está errado porque ele quer ver o teu mal, porque nós queremos ver você crescer, queremos ver você avançar, queremos ver você com uma família abençoada, ver você com uma vida digna, se salvando desta geração que Satanás tem tentado implantar dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Um cristianismo covarde, pastores amedrontados, pregando um evangelho agradável, sustentável ao coração das pessoas, cheio de magia, porque não existe outro nome para essas coisas que a gente vê dentro da igreja. Para mim isso é magia, feitiçaria, bruxaria, não tem outro nome
para definir coisas absurdas que estão acontecendo dentro da igreja. Porque esse evangelho que Pedro pregou, dizendo: vocês querem isso? Vocês querem provar desse Espírito? Querem fazer parte desta turma que se salvou desta geração e hoje está cheio do Espírito Santo? Queremos. Então, salvem-se desta geração perversa. Meu filho, a palavra perversa literalmente quer dizer deformada, aleijada e maligna. O que temos aqui é uma geração de pessoas totalmente envolvidas com perversão, rebeldia, depravação. Olha só, se sabe que o mundo em que vivemos é uma geração, aos olhos de Deus, e uma geração perversa. Será que vamos deixar esta geração contaminar aqueles que deveriam se salvar da perversidade? Ou vamos deixar com que o mundo entre na nossa igreja e corrompa todos os princípios do evangelho, porque nós temos medo de olhar nos olhos dos nossos membros, das nossas ovelhas, e dizer a eles e ensinar a eles um evangelho transformador? O que mais me preocupa não é só o que nós estamos vendo e aquilo que está sendo ministrado aí afora. O que mais me preocupa é que milhares de pessoas estão embarcando nisso. O que mais me dá temor não é só com um evangelho medíocre que está sendo ensinado. Se fosse só um bando de louco ensinando um monte de bobagem sem ninguém atrás deles, tudo bem. O pior é que milhares de famílias apostam nas palavras destes homens e se esquecem que o evangelho poderoso é aquele que transforma, muda. O evangelho poderoso é aquele que nos coloca contra a parede e não nos deixa a opção de escolha: ou você muda ou você muda. Pedro, quando olhou para aquelas pessoas ali, não pensou duas vezes em falar a verdade. Por que nós temos que pensar duas, três vezes antes de dizer a verdade? Porque sempre achamos que a verdade vai magoar. Quem disse que a verdade dói? A verdade A verdade Está escrito na Bíblia que a verdade dói? Claro que não. Que eu saiba, eu vejo vários pastores dizendo: irmão, sei que a verdade dói. A verdade não dói, a verdade liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Aplauda o Senhor, dá glória a Deus, amém? A verdade vos libertará. Você acha que Pedro pensou duas vezes em dizer a verdade? Não. E você acha que ele imaginou que 3.000 pessoas iriam aceitar a Cristo naquele momento? Claro que não. Mas ele se colocou de pé e começou a pregar, e começou a ensinar. E 3.000 pessoas, aqueles que de bom grado receberam a palavra da cruz. Dá para você entender, meu irmão? Paulo olha para esta geração e vê como uma geração de homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha a lista que Paulo descreveu sobre a geração daquela época. E olha o quanto a maldade
vem aumentando e vem tomando conta da vida, do dia a dia do ser humano. Será que fomos chamados por Cristo para vivermos assim? Hoje de manhã eu peguei pesado com os homens aqui no café. É óbvio que no encontro de casais, dia 11, para quem ainda não comprou seu convite, pega seu convite, irmão, vai ser demais a janta dos casais. Só pegar na livraria lá. É R$30, tá? Não é de graça. E quem trouxer, não se esqueça, a gente tem que trazer pelo menos um casal convidado, tá? Então vai ser demais. É óbvio que na janta dos casais eu não vou bater nos homens na frente das esposas, né? Fica feio pra gente. Então na frente delas nós somos os machões. Mas não teve nenhum marido que chegou em casa e olhou para a esposa e falou: eu te amo, depois do café aí? Ninguém chegou em casa e olhou para a esposa e teve coragem de dizer: eu te amo, amor. O que o pastor fez com vocês lá? Vocês foram para a igreja tomar café? Se alimentar do quê? Só do pão? Olha, a Bíblia diz que nem só do pão, mas tem uns aqui, meu irmão, que eu vou dizer. Se tirasse o pão, acho que morria. Vão comer pão assim. Meu Deus. Tinha gente que estava pegando 3 cacetinhos, não tinha espaço no prato, isso aqui estava botando embaixo do braço. O cara vinha com o copo do café, 3 cacetinhos embaixo do braço e a bandeja aqui, ó. Apanharam ou não apanharam de manhã aqui? Que palavra, né? Para a nossa vida. Caráter de um homem. Isso é evangelho. É o evangelho que não nos permite mais vivemos como esta geração, ou seja, como este século tem vivido, aonde a maldade só se multiplica. Olha a lista de perversidades que Paulo coloca em 2 Timóteo capítulo 3. Olha a lista que Paulo coloca: homens amantes de si mesmos, vou repetir, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tá de brincadeira comigo? Precisa mais alguma coisa para uma pessoa ser tão ruim assim? E você acha, meu irmão, que se nós não aprendermos um evangelho confrontador, que nos coloca na parede e diz assim: está na hora de mudar, nós não vamos nos tornar pessoas assim e ficar 20, 30, 50 anos numa igreja vivendo com uma máscara? Lembra que o pastor pregou há 2 domingos atrás? Para que máscaras? Não tem necessidade. Isso não é um baile à fantasia. Estamos aqui para sermos transparentes. Diga para quem está do seu lado: transparente. De alma, não de roupa, tá? De alma, de comportamento. A maldade vem se multiplicando. Observe que Paulo assinala aqui um aumento cada vez maior da iniquidade no mundo, irmãos. Imagina só. Estamos vivendo um verdadeiro colapso dos padrões morais e um aumento exorbitante de falsos mestres, falsos crentes e falsas igrejas. E onde estão aqueles que foram chamados para ser geração de adoradores, geração de verdadeiros adoradores? Onde estão? Onde estão aqueles que Jesus disse: quando o Pai vier, virá buscar somente os verdadeiros? Todos os falsos, todas as imitações, todos os piratas vão ficar. Não seja um crente pirata. Não seja um crente, meu irmão, falsificado. Seja verdadeiro.
Pastor, mas a minha vida foi tão ruim. Não importa o que foi, importa o que você quer ser. Lá na cruz Ele levou todo o nosso pecado, para que nos tornássemos homens de coração reto, homens transformados pelo poder da palavra, homens desejosos do Espírito Santo, homens que se salvam desta geração perversa. Escute, os tempos são verdadeiramente trabalhosos, isto é, enfatizado com bastante veemência pela palavra de Deus. Estamos cercados, preste atenção, pelas ofertas carnais e malignas que todos os dias o diabo nos oferece. Amado, nunca se viu o pecado chegar tão rápido, para se cometer um adultério hoje. Não precisa mais nem marcar um local, esperar o dia e que todas as oportunidades deem certo. Você pega o telefone e deu. Tão rápido o pecado hoje tem destruído a nossa vida. Tudo tem evoluído até o pecado. Antigamente, há muito tempo atrás, o acesso à pornografia era quase zero. Hoje, faz parte do dia a dia dos nossos filhos. Não é mais só da nossa vida, dos nossos filhos. Se não cuidarmos do que eles estão vendo nos computadores, nos celulares, com 9, 10, 11 anos, quando vê, já estão presos à pornografia. E aí você imagina, o pecado evoluiu. A bandeja que o diabo tem nos oferecido é cada vez mais recheada. Salvai-vos desta geração perversa. Você acha que os manjares que o inimigo vai nos oferecendo não evoluem de acordo com as gerações? Para quem tira Satanás para um derrotado que está debaixo do seu pé, nunca se esqueça, o diabo é um dos maiores estrategistas no mundo espiritual. Satanás conhece um mundo que você ainda não conhece, trilhou por lugares que você ainda não trilhou, conhece Deus tão bem quanto você. E a única garantia que temos de que Ele não pode matar, roubar ou destruir a nossa vida é que temos um Deus que luta e nos guarda todos os dias. Posso ouvir um amém? É a única garantia que temos de não sermos devorados por Ele. Salvai-vos desta geração. A responsabilidade é pessoal e nunca deve ser negligenciada ou deixada para o segundo plano. O escritor e autor do livro de Hebreus apoia o seguinte sentimento: como escaparemos nós se atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram? Ou seja, mas pastor, como nos livrar das mãos do diabo, dos seus manjares e desta geração? Só há uma forma. Só há uma forma: arrependimento sincero, motivado pelo Espírito Santo, e um coração quebrantado na presença do Senhor. A Bíblia diz: tomando posse do cálice da salvação. O que farei então? O autor de Hebreus diz: tome posse do cálice da salvação. É a única maneira para que possamos nos salvar desta geração perversa, da imoralidade que hoje está invadindo nossas casas, nossas vidas, nossas famílias. Quantos casamentos destruídos em janeiro? Aqui, numa sexta-feira, eu disse:
O Senhor me mostrou que este ano Satanás atacará famílias, vai destruir lares, vai se levantar com fúria, as finanças, para que as pessoas não invistam na obra de Deus, para que dificultem o progresso da obra. E nós também vamos ter problemas graves nas nossas células. Em janeiro eu falei isso. Vamos orar durante o ano inteiro, toda sexta às 10h30 tem oração aqui. Eu não estive nessa, mas os líderes estiveram aqui e me disseram que foi demais o que aconteceu. E toda sexta-feira oramos pelos 3 propósitos: família, finanças do povo e as nossas células. Deus avisou, alguns não levaram a sério. Tivemos casais que tiveram seus casamentos arruinados. Tivemos pessoas que deram sérios problemas nas células. Tivemos até que fechar células. Pessoas aqui que acabaram se desempregando, dificuldade financeira. Meu irmão, Satanás tem um manjar de destruição para a nossa vida. Se engana quem pensa que Satanás é seu amigo e tem lhe oferecido coisas maravilhosas e vantajosas lá fora. Os manjares do diabo são para destruir a nossa moral, credibilidade, para nos fazer se sentir o lixo jogado à beira do caminho. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus! Dá glória ao Senhor. Ele veio para nos salvar, para nos dar vida. Pastor, precisamos ser salvos do quê? Primeiro, desta geração perversa, como já disse. E com muitas outras palavras isto testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Está na hora de acordarmos. Está na hora de não olharmos mais para o Evangelho como uma religião. Está na hora de não olharmos mais para o Evangelho como um ponto de refúgio. Está na hora de olharmos para o Evangelho como a salvação da nossa casa. Quando Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele tinha convicção de que servindo ao Senhor teria sua família, sua casa salva por Deus. Está na hora, meu irmão, de você começar a vir nas reuniões, sair daqui segunda-feira e continuar sendo o mesmo cristão que você é no domingo e até melhor na segunda-feira. Sabe por que melhor? Olha para quem está do seu lado agora. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Eu sei que é chato, eu tenho pavor quando o pastor começa: ele é pro lado. Tenho pavor disso, mas olha bem, olha bem. Olha quem está do teu lado. É um crente, não é um crente? Cutuca ele agora. Sou irmão. É um crente. Domingo é fácil ser crente. Estamos rodeados de crente. Estamos rodeados de irmãos. Estamos rodeados de pessoas que andam no mesmo espírito. Pelo menos é o que eu penso. Estamos rodeados de pessoas com a mesma fé, o mesmo batismo, creem no mesmo Deus, cantam as mesmas canções. É fácil ser crente. Mas e amanhã, quando estivermos no nosso serviço e as pessoas que nos rodeiam são pessoas que vivem perdidas neste mundo, escravas do inimigo ainda, no pecado, na perversidade. E amanhã, quando estivermos na nossa faculdade, quando estivermos na escola, quando estivermos andando na rua, quando estivermos no mercado, quando estivermos na parada do ônibus, quando estivermos dirigindo o nosso carro, como seremos? Como seremos? Que geração somos?
Porque se sentar aqui e dizer que o mundo jaz do maligno e ter as mesmas atitudes que o mundo, com certeza nosso lugar não deveria ser aqui dentro, deveria ser lá fora. Algumas pessoas dizem assim: pastor Márcio, o senhor tem tanta autoridade para falar em algumas coisas e às vezes o senhor até é um pouco duro. Pelo contrário, eu não me sinto uma pessoa de palavras duras. Eu me sinto um homem disposto a ir para o céu e levar uma multidão junto comigo e apresentá-los diante de Deus e dizer: eis aqui as vidas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Sabe por quê? Porque um dia Deus vai dizer: mostre-me as suas obras, e eu direi a Ele: aqui estão todas elas. Homens e mulheres que ouviram uma palavra que mudaram as suas vidas. Homens e mulheres que vieram de um mundo obscuro, assim como eu vim, a minha esposa veio. Homens e mulheres que não têm vergonha, não se envergonham do que vivem, mas se envergonham do que viveram. Mas não importa mais, porque não há nada que nos acuse, porque nós somos salvos do pecado. Pastor, por muitos anos eu fui uma prostituta, e aí? Você foi uma prostituta, agora você foi feita filha do Deus Todo-Poderoso. Onde estão os teus acusadores? Pastor, por muito tempo eu fui um ladrão. Por muito tempo eu fiz parte de toda essa perversidade que o mundo me prendeu. E agora, meu irmão, se você abrir teu coração e aceitar Jesus e te arrepender e mudar de vida, você passará a ser um homem cheio do Espírito Santo. Olha que honra, olha que privilégio, olha que maravilha, Deus compartilhar a sua presença com aquela pessoa que não tem mais credibilidade nenhuma, que não tem mais solução para os olhos humanos, e de repente Deus pega ela, muda, transforma, limpa, purifica e ainda por cima derrama o seu Espírito, aleluia. E ele sai falando em língua estranha, sai cheio do Espírito, tomado pela glória. Você sabe o que é isso, aleluia? Sabe o que é isso? É um Deus disposto a te salvar dessa geração perversa e mudar a tua vida e a tua casa. Quantos creem nisso? Dão glória ao Senhor. Uau! Deus é demais. Deus é demais. Deus é demais. Falar desse Deus me faz, irmão, sair desta órbita que nós estamos. Não se assuste se alguém está vindo aqui pela primeira vez. Meu Deus, que pastor maluco. Mas falar de Deus me faz sair deste mundo e entrar numa dimensão completamente diferente. Salvai-vos desta geração adúltera. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Amados, o mundo é adúltero, sabe por quê? Jesus olha para o mundo e o classifica como adúltero, porque quando você entender, adultério significa modificar o estado original. Quando você pega um copo d'água e derrama um pouco daquele pó de suco, aquilo já não é mais água. O seu estado original foi modificado. Quando Deus olha para a geração e considera ela como uma geração adúltera, é porque eles modificaram o estado original da criação de Deus, corrompendo-se. Porque o adultério que Cristo se refere trocaram Deus por qualquer outra coisa. Se corromperam, se venderam, se deixaram levar. E quantos cristãos estão se vendendo, se corrompendo, estão se deixando levar por outras coisas, adulterando o estado original
da criação de Deus na sua vida. Pastor, mas eu já sou um homem pecador, agora Deus quer te mudar e transformar, meu irmão, fazer você uma nova criatura, uma criatura cheia da presença do Espírito Santo, vivendo realmente a sua imagem e semelhança, e você não pode mudar isso. Uma vez você tomando uma posição com Cristo, você tem que manter a posição. Uma vez assumindo um relacionamento com Deus, você tem que manter o relacionamento. Que facilidade que o homem tem de voltar atrás, aceitar Jesus hoje e amanhã negá-lo. Nunca neguei Jesus, Ele está no meu coração. Posso não estar indo na igreja, mas Deus está no meu coração. Mas se você não está na igreja, se você não está ligado no corpo, se você não faz parte do corpo, Cristo não está com você, porque você não é a igreja sozinho. A igreja é um grupo de pessoas, é um ajuntamento. A palavra eclesia significa ajuntamento. Desde quando uma pessoa é um ajuntamento? E se você não faz parte desse ajuntamento chamado igreja, chamado noiva de Cristo, como Ele vai ter alguma coisa com você? Qual o relacionamento? Não, mas eu tenho intimidade, eu oro no meu quarto, eu não peco, eu não faço nada de errado. Como Deus pode tirar a salvação de uma pessoa correta, tão boa de coração como essa pessoa? Quem somos nós para julgar? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para ensinar evangelho. E Jesus disse: quem não participa do corpo, quem não participa do sangue, não tem parte comigo. Isso não é invenção do homem. Por isso eu digo, se você está fora, corra, volte correndo. E se você ainda não entrou, meu irmão, pule desesperadamente para este meio antes que seja tarde demais. A semana passada eu disse: não estou aqui para amedrontar ninguém, estou aqui para incentivar você a mudar de vida e ter uma vida com um propósito. Salve-se desta geração que se conformou com este século. Eu já estou encerrando. Salve-se desta geração que se conformou com este século. Sabe quando uma igreja é incendiada pelo Espírito? Não é aquela igreja que só grita, mas é bom dar uns gritos, né? É bom dar uns glória ou não é? Então não glória aí, pô. É bom, pô. Mas uma igreja incendiada pelo Espírito não é uma igreja que grita muito, não é uma igreja que só faz barulho. Quando eu preguei sobre Icabode, eu disse: barulho não assusta Satanás, euforia não garante vitória. Agora, meu irmão, quando nós estamos inconformados com esse mundo, nos transformamos numa igreja que confronta, que bate de frente com o pecado, que não aceita o pecado, que rejeita o pecado, que não aceita a acusação do diabo e muito menos a infiltração do mal no nosso meio. Aí somos uma igreja inflamada pelo Espírito Santo. Uma igreja inflamada pelo Espírito Santo não anda conforme o mundo. Sabe, o mundo é tudo isso que nós falamos e um pouco mais. E sabe o que nós estamos fazendo com as nossas igrejas? Não estou falando, pastor, mas é o jogo de luz, a máquina de fumaça, o som. Não é isso. Não é essa a infiltração. A infiltração do mal no nosso meio e a conformidade com o pecado invadindo nossas igrejas é quando nós que nos declaramos profetas, homens que falam pela boca de Deus, tremem e têm medo diante das pessoas de falar a verdade, aceitando que elas continuem com as suas vidas medíocres, pecaminosas, contaminando o corpo de Cristo. E talvez você esteja perdendo a chance de ajudar uma pessoa a mudar de vida por medo de falar a verdade. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não menospreze a tua mocidade, mas tome cuidado para que as tuas palavras não te sirvam de juízo. Paulo orientou bem Timóteo: seja direto, seja objetivo, seja um homem que mostre o caminho, fale a verdade, mas viva o que você fala, porque as tuas palavras também
te servirão de juízo. Uma igreja em chamas é uma igreja inconformada com o que o diabo tem oferecido. O diabo tem acomodado o coração de pessoas para que elas não se envolvam na igreja. O diabo tem colocado no coração de pessoas que é melhor ficar longe da obra para não se machucar. O diabo tem colocado no coração de pessoas que elas não tomem um posicionamento porque ainda talvez não seja a sua hora. Olha se isso é coisa de um crente. Olha se isso é coisa de um crente pensar: não vou me posicionar agora porque eu não sei se ainda é o meu momento, se eu vier a falhar, porque quando eu me posicionar vai ser uma vez só. Isso é coisa de um cristão pensar, meu irmão. Não, pastor, não vou tomar uma posição hoje, porque eu não sei o que vai ser amanhã, mas quando eu tomar, pode ter certeza, vai ser para sempre, ou pode ser nunca mais. Você não sabe o dia de amanhã. O passado já foi, o futuro pertence a Deus. Então viva o presente, o agora. O momento é de posicionamento agora, não é amanhã. Amanhã você pode estar indo trabalhar, amanhã você pode estar na parada do ônibus, igual aquele rapaz se escorou no ferro da parada e morreu eletrocutado. Ah, que pastor maluco esse. Você não sabe o dia de amanhã. E se é para morrer, que seja com Cristo, porque morrer com Cristo é lucro, aleluia. Vou terminar por aqui, eu guardei isso para o final. Salvai-vos, primeiro eu falei sobre salvai-vos do que, agora salvai-vos para quê? Preste atenção. Para que ser salvo, pastor? Nos salvar, ou seja, nos guardar do que? Nos separar do que? Primeiro, meu irmão, para que você não seja condenado. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será. Marcos 16:16. Primeiro eu falei, se salvar do quê? Agora, se salvar para quê? Para você não ser condenado. Porque se você talvez não acontecer nada amanhã, no dia do juízo, Ele vai olhar nos teus olhos e vai apresentar diante de você todas as tuas ações. E seremos julgados. Teremos testemunhas. E pode ter certeza, Deus não terá nenhuma misericórdia no dia do juízo. O tempo da graça e misericórdia, meu irmão, é agora. Por isso que a hora do arrependimento é hoje. A hora da mudança é hoje. No dia do juízo, não adianta chorar lágrimas de crocodilo. Já está determinado. Juízo é julgamento. Culpado ou inocente, você escolhe. Quem crer e for batizado será. Quantos querem? Eu quero, amém? Aplauda o Senhor. Salvai-vos para quê? Para alcançarmos vida eterna. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10. Meu irmão, se esse evangelho parar de ser pregado, alguém dizer para mim assim: pensei que o pastor já vinha com uma coisa nova domingo. Puxa vida, sempre tem uma coisa nova domingo. Se você quer alguma coisa nova, meu irmão, você está na igreja errada, porque eu sempre vou pregar uma coisa que já vem sendo pregada há mais de 2000 anos. Se tem um negócio antigo aí, é essa tal de Bíblia que você está carregando na tua mão aí. É um troço velho, que fala sempre a mesma coisa: arrependei-vos, para que sejam salvos. Se o evangelho não te levar à vida eterna, não serve para nada.
Se você tem um carro que não tem motor, serve para quê, meu irmão? Para ficar dentro do teu estacionamento, parado? Não serve para nada. O Evangelho serve para uma coisa. Diga assim: o Evangelho serve para me dar salvação. Eu quero, quem quer? Aí você acha que quando eu venho pregar aqui, meu irmão, eu estou preocupado quanto que vai entrar dentro do cesto da igreja? Não, estou preocupado com a tua vida. Tem aluguel, tem água, tem luz, tem sustento pastoral, tem despesa na igreja, tem projetos para a gente concluir tudo isso. Mas você acha que isso é mais importante que a tua vida? Eu poderia estar aqui essa noite, irmão, motivando você a dar dinheiro para a igreja. Isso não é difícil, não. É discurso preparado, tem um monte pronto na internet. Discurso preparado, motivacional, fazendo você dar o que você não tem. Poderia estar aqui essa noite pregando uma palavra, dizendo para você: vitória, quem é vencedor? Vamos vencer. Só basta que você venha aqui na frente e tome uma posição e pegue um envelope de R$1.000. Aí sai todo mundo derrotado aqui. Só aqui que não dá certo esse negócio. Tudo que a igreja funciona, esse envelope dos 1.000, aqui não funciona, amor. Eu dei um tiro no meu pé, né? Fui ensinar o pessoal a não dar dinheiro, daí agora. Poderia estar aqui pregando qualquer outra babuzeira para preencher mais um domingo na sua vida, mas não, meu irmão. Deus me levantou nessa cidade, assim como outros pastores foram levantados, para levar você à vida eterna, para que você passe da morte para a vida. Conheça a Deus na sua essência e Ele te leve para a vida eterna. E por último, para que nos salvarmos dessa geração? Preste atenção. 2 Timóteo capítulo 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Sabe por que temos que nos salvar desta geração perversa? Sabe por quê? Lembra o que eu falei lá no começo do culto, quando eu chamei você aqui na frente? Qual foi o projeto? Qual foi o projeto? Uma alma até o final do ano, não é o projeto? Que alma você vai ganhar se você ainda não salvou a sua? Que alma você vai ganhar se ainda você não se converteu? Que alma nós vamos ganhar se ainda não temos certeza da nossa salvação? Que alma vamos ganhar para Jesus se ainda não temos nos afastado de toda a perversidade deste mundo? Que alma? Que evangelho vamos pregar? Está aqui. Paulo diz a Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo, com paciência e com ensino. Mas pregue a palavra, esteja pronto a qualquer momento. Você pensou? Você ali pronto para pecar, e de repente a pessoa onde você está pronto para pecar está esperando uma palavra. Uma palavra. Uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Salvar-se dessa geração é para que nós possamos cumprir uma coisa que Jesus disse: vós sois o sal dessa terra e a luz desse mundo. Para que serve a luz se ela está escondida? Para que serve o sal se ele já está insípido? Como você vai ganhar vidas para Cristo Jesus se ainda não salvou a sua e não se apartou deste mundo? Então, pastor, acho que não vou conseguir cumprir o propósito. Vai em nome de Jesus, porque você vai sair daqui essa noite com a certeza de que você está salvo, transformado, restaurado em nome de Jesus. E vai sair daqui e amanhã teu coração vai arder para pregar a palavra, o evangelho verdadeiro, que vai convencer pessoas. Você está fazendo o projeto de uma pessoa, mas assim como Pedro, através de uma pregação, você pode ganhar milhares de almas para Jesus. Aleluia!
Pedro estava na expectativa, mas não tinha a certeza. Talvez você saia daqui hoje e comece a entender que você pode ser uma bomba nas mãos de Deus lá fora, que você pode mudar a história do seu bairro, a história da tua cidade, a vida do teu vizinho, a vida de outras pessoas. Aleluia. Meu irmão, nós fomos chamados como referência. Fomos chamados como referência. Sabe o que as pessoas estão carentes hoje? De referências. Referências. Não se ouve mais dizer hoje: puxa vida, meu vizinho é crente. Nossa, o homem é um exemplo. Há 40 anos atrás, quando um crente entrava numa empresa, todo mundo respeitava, porque o evangelho era respeitado. Hoje, um crente entra numa empresa e só tem ímpio, ele vira chacota de todo mundo, até que ele prove através do seu posicionamento, através da sua vida com Deus, e comece a derrubar as cadeias do diabo, e faça com que todos aqueles que um dia estavam chacoteando da sua vida, cheguem até ele e digam: eu quero esse Deus, porque somos referência. Somos referência. Fomos chamados para mudar a história. Jesus mudou a nossa vida e tem nos dado um chamado para que eu e você possamos ir e levar a mensagem da cruz e salvar milhares de pessoas. Por isso eu digo a você essa noite, meu irmão, a tua vida pode mudar a vida de outra pessoa. A tua vitória pode ser a vitória de muitas pessoas. Acredite nisso. Olha para mim. E eu já estou encerrando, desculpa, acabei me passando um pouco do horário. Olha para mim, meu irmão, olha para mim. Dá para acreditar, eu falei no Café dos Homens, há 20 anos atrás, este ser humano aqui, que andava pela rua com uma garrafa de cachaça, um skate embaixo do braço, com uma roupa toda rasgada, parecia um mendigo na rua. Dá para acreditar que Deus transformou um homem desse para ser referência para outras pessoas. Só Deus pode fazer isso na vida de um homem. Você precisa crer. Há milhares de pessoas lá fora que dependem da tua referência. Talvez eles já estejam cansados desse evangelho, meu irmão. Talvez você diga: pastor, mas tem evangelho na rádio, evangelho na televisão, evangelho em tudo que é canto. Não se converteram porque não quiseram. Talvez eles estejam cansados desse evangelho, estejam carentes de referência, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que chamem a atenção deles, e quando eles olharem, eles digam: eu quero a mesma coisa. Quebrante teu coração essa noite, porque se o Espírito Santo não falar com você, meu irmão, nessa reunião, você tem que ir para mais 2 retiros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aproveita que eu estou inspirado e abre teu coração, porque como é triste ver pessoas que ainda não se salvaram da perversidade desta geração. Como é triste ver um homem, uma mulher, uma casa, uma família, uma esposa, um marido, um filho com a vida destruída. Como é triste olharmos para o nosso vizinho, chegarmos em casa e escutarmos todas as noites os nossos vizinhos se agredindo, vizinhos que se ofendem. Como é triste nós chegarmos na nossa casa, você chegar na sua casa e ouvir o vizinho chegar alcoolizado, bater na esposa, ou talvez ele chegar em casa e a esposa foi embora com os seus filhos. Como é triste isso. O mundo está carente de referências. Diga assim: eu quero ser, eu preciso ser uma referência. Por isso salvai-vos desta geração, aleluia. Paulo disse: não andem conforme este século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Você está aprendendo o evangelho para ter a mentalidade transformada. Então aproveite isso e não seja como este mundo. Faça o que Pedro disse para aquelas pessoas: salvai-vos desta geração perversa, aleluia. E sejam referências, sejam homens e mulheres de referências, para ganhar milhares de pessoas que ainda necessitam e precisam ouvir o evangelho da paz. Se coloque de pé. Não posso mais continuar. É uma pena, não pude terminar ainda. Vou orar a Deus para que
Pessoal do louvor, venha rapidamente para que nós possamos orar e cantar uma canção. Eu peço perdão porque passamos do horário, mas agora no mês de junho nós vamos mudar o horário das reuniões, amém? A partir da Santa Ceia, eu vou comunicar no próximo culto. Vamos antecipar o culto para as 19 horas, o horário de inverno, amém? A partir do segundo domingo, semana que vem é tudo normal ainda. Aí o pastor não vai ficar indo até quase 10 horas da noite. Mas eu peço perdão, porque, meu irmão, quando Deus está falando é demais, é demais, é demais. Eu vou pedir, eu prometo, para o Espírito Santo me dar palavras mais curtas. Irmão, olha só, depois dessa palavra, aleluia. Se você amanhã não acordar com o teu coração cheio de desejo, de dizer não para Satanás e dizer: Senhor, eu quero ser referência, eu quero ser a diferença. Eu quero ser a diferença. Eu não quero mais ser, Senhor, aquele homem que vive na perversidade, preso no pecado, na sujeira, na imundícia. Não, não. Transforma o meu interior, muda a minha vida, muda os meus costumes, Senhor, porque eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, aleluia, e poder ser referência através da minha vida, levar a Tua palavra verdadeira para converter a Ti milhares de pessoas. Espírito Santo, traz um quebrantamento sobre o coração da Tua igreja. Há um povo carente lá fora. Há uma cidade carente de referências, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem. Senhor, rasgue teu coração, igreja. Ergue a tua voz ao Senhor e deixe o Espírito Santo, deixe o Espírito de Deus te tocar essa noite. Deus está te chamando essa noite. E agora você que seu coração já está ardendo desde agora para ser referência, você vai dar um passo de fé aqui na frente, porque você vai sair desse lugar essa noite incomodado pelo Espírito. Incomodado pelo Espírito. Você que quer ser a referência, você que quer ser a diferença, você que quer ser, aleluia, para esta geração, um marco diferente na história. O Espírito Santo já começa a inquietar teu coração. Desde agora, desde agora, desde agora, aleluia. Aleluia.
Feche teus olhos aqui na frente. Feche teus olhos. É um momento de quebrantamento. É um momento de quebrantamento. É um momento de quebrantamento. É um momento de entrega. É um momento de assumir posicionamento. É um momento de tomar decisões. É um momento de você sair daqui sabendo que milhares de pessoas dependem do seu posicionamento. Aleluia. É a hora de você sair daqui essa noite sabendo que você vai mudar a vida de outras pessoas pela obra da cruz. Toca, Jesus. Toca, Jesus.